Fala Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar de planejamento, vamos falar do Fernando Diniz, vamos falar de montagem de elenco, se está atrasado ou não, o que deve ser feito para não ocorrer o mesmo erro desse ano, apesar da temporada. Aliás, o Fluminense teve uma Libertadores em que ele foi eliminado precocemente. Depois ele foi para uma Sul-Americana, também foi eliminado precocemente. O elenco foi montado para que o Fluminense caminhasse tanto na Libertadores ou numa possível Sul-Americana, e isso não aconteceu. Na Copa do Brasil a gente até caminhou interessantemente, mas não chegou numa final. E o elenco foi montado com jogadores experientes, jogadores como o William, como o Felipe Melo, jogadores acima de 30 anos, para dar um corpo para esse time, uma experiência para avançar nas competições internacionais e nas competições nacionais. Mas no Campeonato Brasileiro a gente está bem. Mas a gente tem percebido no Campeonato Brasileiro uma dificuldade com o banco de reservas, com as opções e com o revezamento de algumas peças. Jogadores estão sendo sobrecarregados porque o reserva tem uma qualidade inferior ao titular. Isso é problema de montagem de elenco. O elenco para esse ano foi preparado para avançar na Libertadores e na Sul-Americana, pensando nas premiações e de um título que a gente ainda não tem. Mas, na minha opinião, foi montado com jogadores muito envelhecidos e jogadores que estavam em final de carreira. Deu no que deu. Mas ainda bem que a gente está a duras penas, com muita luta, também muito pela qualidade dos titulares. O Fluminense tem um time bem certinho ali, uma espinha dorsal, que se você mexer uma peça dali, o nível começa a despencar. E um esquema que exige que esses titulares joguem de uma forma que correspondam a esse esquema, que tem agradado a imprensa, tem agradado ao torcedor. Todo mundo está gostando da forma que o Fluminense está jogando. E a equipe titular, eu digo a equipe titular, essa espinha dorsal tem correspondido à exigência desse torcedor e da imprensa. Está todo mundo feliz, o Fluminense já pensa em renovar o contrato com o Fernando Diniz. Mas quando você olha para o banco de reserva, quando você olha para o elenco num todo, você vê deficiências, você vê o nível cair. A base também não está sendo utilizada como deveria ser utilizada no momento de dificuldade. Alguns jogadores têm o privilégio de ficar no banco de reserva, de ser opção no segundo tempo, quando um garoto muito bem poderia estar ali recebendo algumas oportunidades, rejuvenescendo o grupo, dando um pouquinho mais de gás a esse time no final de temporada. Agora é tarde, faltando poucas rodadas aí para o campeonato acabar. Botar um garoto agora pode comprometer, porque faltou essa transição. Agora está vindo um ou outro subindo aí, é mais por causa do desespero, da ausência de um jogador ou outro, da dificuldade. Não é assim que deve ser feito, deve ser feito com um planejamento. Então esse vídeo é mais para o Fluminense se antecipar à próxima temporada. Como é que se antecipar à próxima temporada? Eu sou uma pessoa de natureza ansiosa. Se eu fosse dirigente de algum clube, eu já estaria pensando no ano de 2023. Quais jogadores estão voltando de empréstimo? Qual a situação do Gabriel Teixeira? O Grêmio vai ficar aqui com o jogador ou não? Acho que o Grêmio tem que pagar 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, para ficar em definitivo com o Gabriel Teixeira. Acho que o Gabriel Teixeira também é uma boa opção para a próxima temporada, mas se o Grêmio quiser ficar com o jogador, os 10 milhões serão bem-vindos, mesmo eu não achando um valor justo. Ver os jogadores que estão voltando de empréstimo, vai ficar com eles ou não, se vai reemprestar de novo ou não, e sentar com Fernando Diniz e pensar na montagem desse elenco para a próxima temporada. Pelo que está pipocando aí, toda a imprensa falando, há um desejo por parte do Fluminense de esticar a passagem do Fernando Diniz no comando do Fluminense. O contrato dele termina agora também, em dezembro desse ano. Então o Fluminense quer a renovação do contrato, quer que ele fique por outras temporadas, quer que ele também, esse trabalho, esse modo de jogar, seja espalhado para as categorias de base, o Sub-23, o Sub-20, o Sub-17, jogarem a moda Fernando Diniz. Mas isso, pensando na equipe principal, esse treinador precisa sentar à mesa, ser ouvido, escolher os seus jogadores, escolher as suas peças que se encaixam da melhor maneira possível no seu sistema tático. E na montagem do elenco para a próxima temporada, ser menos Mário, menos Angione,
e mais Fernando Diniz. É ele que tem que pensar na montagem desse elenco. É ele que tem que escolher esses jogadores. Olha, eu preciso de um goleiro que saiba jogar com os pés. O Fábio está com dificuldade de sair jogando por ali. No meu esquema tático é necessário que o goleiro faça isso. Então, pô, quero fulano. Fulano sabe jogar com os pés. Eu preciso de um lateral direito que seja mais ofensivo, que jogue mais como ala. Então traz o fulano, traz o ciclano. Eu preciso de volantes que tenham maior qualidade no passe, porque o meu time joga com a posse de bola. Então preciso que os volantes tenham uma boa qualidade na saída da defesa pro ataque. Por causa da deficiência e da dificuldade, até mesmo na equipe titular, a gente viu ele tirar um zagueiro titular e colocar o Felipe Melo para melhorar essa saída de bola. Então mostra uma certa deficiência, apesar da qualidade dos nossos zagueiros, de uma qualidade melhor na saída de bola por parte deles. Por isso que determinado jogador entra no segundo tempo para fazer com que isso aconteça. Então são exigências da montagem do elenco e ausências desta temporada que precisam ser corrigidas para a próxima. E quem vai corrigir isso não é o Mário e não é o Angione, é quem trabalha com esse maquinário, é quem trabalha com esse esquema, é quem sabe as peças necessárias para fazer esse esquema funcionar. Esse esquema, esse grupo de jogadores, esse elenco não foi montado pelo Fernando Diniz. Ele pegou já da mão do Abel e deu seguimento. Ele está dando certo, tá? O Fluminense aí está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, segundo, terceiro colocado, tá indo certo. Mas se tivesse um planejamento melhor, tivesse um banco de reservas com melhor qualidade, poderia descansar uma peça, descansar outra, não perder o rendimento, avançar numa Copa do Brasil, até numa Sul-Americana ou Libertadores. Mas isso não foi dado a ele. A minha torcida e a minha ansiedade e a minha preocupação é de que o Mário seja menos ouvido, o Angione idem, e o Fernando Diniz tenha a primazia na montagem desse elenco da próxima temporada. E na medida do possível, financeiramente, o Mário atender às exigências ou às pedidas desse treinador. Já que ele quer tanto trabalhar com o Fernando Diniz na próxima temporada e confia tanto no trabalho dele e acha que o caminho certo do Fluminense é nas mãos do Fernando Diniz, que ele ouça mais o Fernando Diniz do que o Uran. Ouvir menos os empresários, menos o próprio presidente, que abraça o clube todo, ou até o Angione, que já está um pouquinho defasado na posição que ele ocupa. Ainda não sei como o Angione ainda está no Fluminense, uma coisa que eu fico me perguntando todos os dias. E sim, dar a bola para o Fernando Diniz. Na montagem do elenco, ele indicar o jogador. E na medida do possível, da área financeira, o que o Fluminense pode. Não adianta nada o Fernando Diniz indicar o Neymar e o Fluminense não ter dinheiro para contratar. Vai ter que contratar um jogador com características parecidas. De acordo com a dificuldade, com a necessidade, a mão, aonde que o braço do Fluminense possa alcançar, o Fluminense atender às exigências, os pedidos do Fernando Diniz. Quem trabalha com o jogador, quem escala, quem bota o banco de reservas, quem relaciona, corta do banco de reservas, quem bota em campo, quem faz as substituições, hoje são 5 substituições para entrar em campo durante uma partida. Quem faz isso tudo é o treinador. É ele que está todo dia ali treinando, fazendo experimentos, mudando do 4-3-3 para 4-4-2, tirando peça, colocando peça, mexendo no segundo tempo. É ele que está mexendo com isso tudo. Então quem tem que indicar as peças, as melhores peças, as peças que se encaixam melhor nesse esquema, é o próprio treinador, é o Fernando Diniz que bota a mão na massa. Então é ele que tem que escolher os ingredientes para fazer aquele bom futebol que está agradando todo mundo e todo mundo gosta de assistir. E para a gente ter uma perspectiva do ano de 2023 com mais conquistas, com títulos. Esse título que nós conquistamos esse ano de 2022 foi lá com o Abel no Campeonato Carioca, que praticamente só 2 clubes disputam, é o Flamengo e o Fluminense. Vocês sabem, todas as vezes que o Fluminense pega o Flamengo na final, o Fluminense é o grande favorito. A gente quer mais, a gente quer Copa do Brasil, a gente quer Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, a nossa fixação, título internacional. E a gente pode conseguir isso no próximo ano. Basta dar as peças ideais
na mão de um treinador que tem mostrado pra gente nessa temporada que sabe o que faz. É só botar as peças corretas na mão dele. Então, que nesse elenco, pensando já com a minha ansiedade aqui, pensando já em 2023, tem jogadores aí que estão retornando de empréstimo de outros clubes, tem que avaliar se vai ficar ou não, se vai renovar ou não. E na contratação dos próximos, que já deve estar sendo pensado isso, já estamos chegando no mês de outubro, que as coisas sejam pensadas com planejamento e dadas na mão de quem entende. Mário e Angione já provaram que não são tão bons assim em contratação. Vamos ver se na mão do Fernando Diniz essa qualidade melhora. O nível sobe no momento das contratações. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso, da participação do técnico na formação do elenco da próxima temporada. Deixa o like, se inscreva. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Flui!